Ora viva, estimado telespectador, seja bem-vindo a mais uma edição do seu e nosso programa Mais Personalidade referente a esta semana. Hoje temos como convidado o diretor Pedro Daniel Mack, que dentro de 30 minutos iremos debruçar um pouco mais daquilo que é a sua experiência na vida profissional, assim como na vida social. Boa tarde e seja bem-vindo ao nosso programa e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado e também agradecer essa oportunidade que nos dão para nós também fazermos parte desse programa da TV Vilanculos. Muito obrigado. Quem é de verdade o Pedro Daniel Mack? Sim, Pedro Daniel Mack é um indivíduo, é um filho moçambicano, mas natural de Govoro, província de Inhambane. Esse é Pedro Daniel Mack. Nasceu concretamente no distrito de Govoro, em 1969. Eu sou um filho de pais camponeses. Os meus pais sempre sobreviveram da vida da agricultura e da criação de gado. Sim. Meu pai era criador de gado, camponês, assim como carpinteiro. Ele foi desenvolvendo diversas atividades para a sua sobrevivência. E nós, como filhos, também fomos sujeitos também a praticar essa agricultura como ajuda, né? Praticar a agricultura, um pouco da carpintaria, assim como um pouco da pastagem de gado. Sim. Muito bem, mas como é que foi a sua infância? Sim, bom, a minha infância foi mesmo, como é que é? Desenvolveu-se lá no campo. Sim, foi uma vida de pastagem de gado e sempre nós aprendíamos, brincávamos com outros meninos, mas sempre não faltava o quê? Atividades de casa, ajudar os papás. Tínhamos que ver um pouco da agricultura, apoiar como que na carpintaria, assim como na criação de gado, controlar o gado. Sim. Mas quando é que engrenou nessa área da educação? Sim, na área da educação eu engrenei concretamente nos anos de 1995. Há muito tempo. Foi há muito tempo, mas antes, primeiro foi o cumprimento do serviço militar obrigatório, nessa altura, em que fiz lá uns 5 anos. Depois de fazer a 9ª classe, tínhamos que cumprir o serviço militar obrigatório, mas tive a sorte, porque pelo menos já tinha, nessa altura, a 9ª classe não era pouco, era muito. Então, incorporado no serviço militar obrigatório, fomos levados à Academia Militar de Nampula, onde fomos continuar com os estudos. E de lá, calhamos com aquela desmobilização, voltamos e logo entrei na educação, em 1995. Mas na educação, qual é o seu ramo? Sim, na educação estou preparado para o ensino de geografia. Sou licenciado em ensino de geografia, mas estou mais abalizado no ensino básico, porque desde que entrei na educação sempre
trabalhei no EP2 e atendendo essa questão de gestão escolar. Eu sempre trabalhei com os colegas, apesar desde a primeira até a 7ª classe. Obrigado. Mas como é que é trabalhar na educação? Trabalhar na educação não é fácil. Não é fácil porque existem vários elementos aí que influenciam esse trabalho de educação. Sim, educação não é só o aluno, não é só o professor, mas está lá também o pai encarregado de educação, estão lá as condições, o próprio ambiente e a influência externa, tudo está lá. Por isso, às vezes, a educação tem sido difícil, mas mesmo dentro das dificuldades, a educação está a andar. Mas qual é que foi a sua maior dificuldade desde que engrenou-se na área da educação? Bem, a minha maior dificuldade, talvez, desde que engrenei na educação, constatei mais neste ano de 2020, com essa pandemia de Covid-19, então paralisou-se tudo. Então, assim, mesmo até este momento, não sabemos o que vai ser daqui para diante. Nós sempre estamos entre parênteses por causa dessa pandemia. Sim, sim. Desde que entrou na educação, que avaliação faz, que radiografia faz? É fácil ou é difícil trabalhar com um aluno? Difícil ou fácil, não posso dizer, mas a verdade é que qualquer trabalho é difícil, mas depende da vontade e o empenho. Sempre quando você se empenha mais num certo trabalho, tudo vai parecer fácil, por causa da vontade. Sim. Colocou aqui uma questão muito interessante. Como é que foi a vida militar? A vida militar, aquilo é uma formação. E acho que a vida militar é muito necessária. E todo jovem, se passasse pela vida militar, eu podia dizer que esse jovem é um jovem completamente formado. O resto será complementar. Sim, porque é na vida militar onde você vai saber respeitar a quem, sua direção. É lá onde vai aprender o sacrifício, o patriotismo. O patriotismo que não precisa de ganhos, mas sim você lá vai servir seu país. Sim, sim. Mas tem tido aqueles jovens que são recrutados, outros saem daqui pela vontade própria, não são recrutados, são chamados de voluntários. Sim. E chegam lá 2 meses, 3 meses, e depois constatam que a vida lá não é tão fácil como imaginavam e fogem. Sim. O que é que tem a dizer? Isso aí é falta de coragem, de patriotismo, e eles estão a fazer mal. Para mim, devem ter coragem de dar continuidade até terminar. Sim, porque você não morre. É necessário enfrentar dificuldade, porque é enfrentando dificuldade que você sai um homem completo. Sim. Então, para o seu caso, só foi cumprir e voltou, não teve que seguir em frente para a defesa? Eu fui cumprir, na verdade, o cumprimento normal são 2 anos, mas eu fiz lá 5 anos e eu calhei com
aquela desmobilização do nós, porque eu fui lá na tentativa de cumprir, de ser quadros permanentes. Mas calhamos num momento em que foi um momento de reforma, né? Do monopartidarismo para multipartidarismo. Então houve a diminuição dos efetivos do exército para enquadrar os homens que vinham do outro lado. Então eu calhei nesse grupo de diminuição, por isso voltei a casa. Sim, mas tenho muitos colegas que ainda estão lá, que têm interagido comigo, sim, que foram do meu curso, fomos do mesmo curso. Sim. Mas como é que era a vida lá? Não era tão complicada, tão difícil? Numa primeira fase foi muito difícil, né? Nos primeiros dias foi muito difícil, que até nós esquecíamos que temos família. Mas depois de um tempo você fica enquadrado, pronto, passa a ter uma vida normal. E nesse momento ali não tinha rede de telefonia móvel, como é que se comunicava com a família? Sim. Não tínhamos rede de telefonia móvel e nós aí, para nos comunicarmos com a família, usávamos carta. Fazíamos carta e metíamos nos correios e a carta chegava em casa. Mas isso só depois dos 6 meses. Os primeiros 6 meses você não se comunicava com ninguém. Era o período de instrução básica. Mas depois disso já era possível comunicar-se com a família. Mesmo direito a férias era possível ir visitar a sua família. Mas quanto tempo levava-se de cederem as férias? Era um mês, 30 dias. Conseguia cobrir toda a família, visitar este, visitar aquele? Não é possível cobrir, porque mesmo agora que estamos a trabalhar, quando nos dão férias, são férias de 30 dias. Mas tentamos fazer o possível. Sim, tentamos fazer o possível. Pois é, estimado telespectador, estamos nessa nossa conversa com o diretor Pedro Daniel Mack. Não se esqueça de subscrever ao nosso canal e clicar o sino das notificações. Para já vamos a um breve intervalo e voltamos já. Não saia daí. Bem-vindo ao canal Vilanculo TV. Acompanhe notícias, entretenimento e desporto. O nosso objetivo é manter o telespectador informado de tudo o que acontece em Vilanculo e no nosso belo Moçambique. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Não se esqueça de partilhar os nossos conteúdos para juntos crescermos. Liga-te à sua TV online. Muito bem, estamos de volta depois desse curto intervalo, onde vamos continuar com a nossa conversa. Muito bem, já estamos de volta. O que toma mais o seu tempo? Sim, o meu tempo livre eu tenho estado com a minha família, conversando com a minha família sobre a nossa vida, ensinando aquilo que deve acontecer com os meus filhos e muito mais. Sim. O que considera a maior descoberta na sua vida? Maior descoberta? Sim, a maior descoberta é de conhecer mais pessoas, por causa do trabalho que eu faço, né? Por causa da profissão. Com esta profissão eu me conheci com muitas pessoas. E isso é um grande ganho. Isso porque eu não comecei a trabalhar aqui. Comecei a trabalhar em Panda. Fiz alguns anos em Panda e de lá vim até cá. Eu fui aqui pelo menos
Já tenho a relação de muitas pessoas partindo de Panda até Vilanculos e até o próprio meu distrito. Sim. Quais são os pequenos detalhes que marcam o seu dia a dia? Sempre, primeiro quando acordo de manhã, tenho praticado exercício, ginástica, exercício, e depois disso faço a higiene individual, depois daí vou ao serviço. Então, depois de despegar, estou em casa com a família. Obrigado. Qual é o lugar mais interessante que já visitou? O lugar mais interessante que eu já visitei já fui ao Hotel Dona Ana. Sim, então é um lugar interessante. E também já visitei uns lodges em Govuro mesmo. Também aquilo é interessante. Exercício físico? Sim. Exercício físico que gosta de praticar? Pronto. Exercícios são exercícios normais que eu faço sozinho, né? Muito mais para manter a saúde. Isso faz bem à saúde. Então, corro, volto em casa, então vou me exercitando a minha maneira. Sim, a minha maneira. A música favorita? Toda a música, Marabenta, gosto mais de Marabenta. Sim. Prato favorito? Prato favorito. Gosto de verdura. Verdura, sim. Verdura com chima. Sim. O maior presente que já recebeu na sua vida, desde a infância até então? Sim, o melhor presente que eu já recebi, que não vou esquecer, é quanto a profissão que eu desempenho. Então, em 2017, na escola onde eu sou diretor, então recebi um prêmio na minha escola. Aquele prêmio simbolizava a melhor escola a nível do país. Então nós fomos classificados a segunda escola em termos de organização a nível do país. Então isso me marcou bastante e que não vou esquecer. O que é que tem em comum com a sua família? O que temos em comum? Sim. Sim, o que temos em comum é que nós, toda a família, trabalha para o mesmo fim. Comungamos nos projetos para o desenvolvimento da minha família. Sim. E o que é que dá mais sentido à sua vida? O que dá mais sentido à minha vida é o trabalho. É o trabalho, porque é com o trabalho que, como posso dizer, com o trabalho vou satisfazer as necessidades da minha família. Com o trabalho consigo satisfazer as necessidades da minha família. Sim. Qual é a sua maior inspiração? A minha inspiração é a educação. A educação é aconselhar mais os jovens para se projetar. Sim. Gosta de desafios? Gosto. E qual é o seu maior medo? O meu maior medo é de não
não ofender os outros, não ofender os outros, mas sim procurar sempre estabelecer boas relações com os colegas, com os vizinhos e com os amigos. Pois, colocou um aspecto muito importante onde tem que haver colaboração, conversa com os colegas. Tem tido muitos setores têm tido problemas de colaboração. Sim. Não há entendimento entre os colaboradores, assim como funciona. O que é que está a falhar nesse sentido? Pronto, aí como é que é? Dirigir não é dar ordem, mas sim é dar sugestões, dar ideias. Então, os colegas é que devem tomar decisões para poder se prosseguir com aquilo que é o trabalho. Sim, não pode, como você, impor. Não, os colegas devem trabalhar à vontade. Sim, devem trabalhar à vontade, decidindo sozinhos. Aquilo que for a decidir, então, tem que acontecer. Não é você chegar a dizer, tem que acontecer isso, não. Isso, às vezes, tem até criado desmotivação em alguns casos. Sim. Sabendo que nesse setor tem alguns problemas com os colaboradores, por exemplo, não há entendimento. O que é que deve-se fazer? Como suponhamos que é um chefe daquela instituição, soube daquele problema. O que é que deve-se fazer para poder resolver? Para não haver essa interferência? Sim, primeiro é necessário se inteirar do problema, o que está a acontecer, e depois conversar com as pessoas, como é que é? As pessoas afetadas, as pessoas que talvez estão dentro desse problema. Então, senta, conversa, aconselha as pessoas e daí vão fazendo acompanhamento. E também é necessário criar amizade, criar conversa com essas pessoas, criar mais aproximação com essas pessoas. E vejamos que muita gente basta chegar no serviço, no seu setor, está no seu escritório e trabalha, nessa hora o colega saiu, foi embora. Mesmo se o colega pedir, o colega está a pedir, pegar essa parte, não aceita e nem sequer responde. Sim. Então, esse indivíduo precisa de um aconselhamento. E isso não é possível em um dia, mas vai levar o seu tempo, mas aconselhando a pessoa pouco a pouco, ele há de mudar de atitude, vai melhorando de atitude. Sim. Muito bem. O que é que lhe marcou muito no sentido positivo, assim como negativo? Na minha vida profissional. Tanto profissional, assim como pessoal. Sim. Pronto. O que me marcou negativamente, talvez, é a própria dificuldade da vida, né? Sim, porque tudo aquilo que talvez a pessoa anseia em ser, às vezes não é fácil. Tudo que nós planificamos, às vezes não acontece exatamente naquele momento. Leva mais tempo. E quanto mais o tempo está a andar, também as dificuldades de vida estão, como é que é? Estão a crescer, né? Então isso que é negativo, porque pensamos que com o andar do tempo a vida talvez pode ser mais fácil, enquanto tem sido mais difícil isso. Mas positivamente, porque quando a pessoa trabalha, sacrifica,
vai vendo o seu resultado. Vai vendo o seu resultado positivo. Sim. Pois é, estamos nessa nossa conversa, estamos quase na reta final do nosso programa, mas continuando, olhando para os jovens atualmente, muitos jovens não têm aderido naquilo que são os trabalhos de casa. O que é que tem a dizer? Sim, não aceitam ajudar os pais. Não aceitam ajudar os pais. Por exemplo, no seu caso, passou da pastagem, ajudava os pais na agricultura, sim, mas para a atualidade isso já não acontece. Sim. Então, eu tenho a dizer que os jovens deveriam procurar mudar e pronto. Eles deveriam cultivar mais a vida, tomando como, posso dizer, eles trabalhar, adotar, aprender, né? Eles devem procurar aprender muito cedo, porque essa experiência de sacrifício, e tarde ou cedo, vai trazer um resultado positivo. A vida prepara-se ainda jovem, vamos dizer, ainda jovem. Então, depois disso, cresce sabendo o que sabe fazer, cresce sabendo o que sabe fazer, o que pode fazer para a sua sobrevivência. E esse jovem dificilmente pode sofrer. Mas se cresce sem saber o que é positivo, então aprende o amanhecer é só andar, acha que a vida é só andar, deambular, então por fim mete-se nas drogas, mete-se em vidas não desejada, roubo, não sei o que, vários vícios e pronto, praticamente o jovem perde-se. Sim. Muito bem, estamos na reta final do nosso programa. Considerações finais. Pronto, eu queria dizer que queria agradecer esse tempo que me cederam para falar na TV Vilanculos, que talvez eu não esperava, mas pronto, sendo pela primeira vez, mas foi bom tendo participado neste programa. Espero mais vezes, participando mais vezes e dizer que os jovens devem se procurar se lançar o mais cedo possível e sempre jovens têm muitas oportunidades para aproveitar. Podem não ver, mas existem várias oportunidades. E uma das primeiras oportunidades é a escola. Primeiro devem se formar, procurar se formar. Depois vão lançar-se ao mercado do emprego. Sem a formação, o jovem não vai longe. Então eu queria deixar esse apelo para os jovens. E muito obrigado. Obrigado a nós por ter aceito o nosso convite. Pois estimado telespectador, é desta forma que colocamos o ponto final a esta primeira edição desta semana do seu e nosso programa Mais Personalidade, onde nós trouxemos o diretor Pedro Daniel Mac, que é a nossa personalidade, assim que é, desta semana. Para a semana prometemos trazer mais. Ficamos por aqui. Até mais.